tiver com algum problema com relação às notas, no final da aula a gente vai verificar essas situações, tá bom? Tem um monte de mensagem no meu celular. No final da aula a gente verifica quem vai precisar fazer alguma avaliação extra, segunda chamada ou recuperação, tá ok? Vamos lá, hoje nós estamos iniciando. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu consigo ouvir Hoje direitinho. nós estamos iniciando a nossa disciplina de clínica cirúrgica, tá? Graças a Deus finalizamos já uma, né? Vamos para a segunda etapa agora. Uma das últimas, né? Graças a Deus. Mais uma. Professor, Oi? não é a mesma carga horária da clínica médica? Alexandre, eu nem sei te dizer ainda direito a carga horária. Olha, eu tenho que verificar com o Rafael, mas ela é bem extensa. É de 80 a 100 horas. Ah, tá ok, Ela tranquilo. é bem extensa, ela. Só um minutinho. Já volto. Gente, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Aguarda só um pouquinho que eu tô com dificuldade aqui, tá? É a primeira vez que a gente está tendo aula em slide, para mim tá ficando muito pequenininho, não tô conseguindo ler. Tô com um pouco de dificuldade. Só um minuto, tá? Tá bom. Ok.
Ok, tá, vai. Está me ouvindo? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá ok, fecha. Vamos lá, gente, estou meio enrolada hoje aqui. Pensei que ia ficar melhor, mas me atrapalhou um pouco. Mas vamos lá. O conceito disciplinar de clínica cirúrgica é a parte da medicina que trabalha com a doença e as condições físicas que necessitam da incisão dos tecidos para remoção, reparação ou substituição da parte acometida, onde a enfermagem é responsável por prestar assistência ao paciente cirúrgico no período pré, trans e pós-operatório, objetivando a prevenção de complicações físicas e emocionais para reabilitação e recuperação. Na clínica cirúrgica, nós vamos receber aqueles pacientes que justamente precisam fazer uma incisão, né, fazer um tratamento cirúrgico. Nessa clínica, nós vamos fazer não somente a avaliação do processo de remoção de algum órgão de um paciente ou algum objeto estranho no corpo do paciente, ou fazer a reparação cirúrgica, se for necessário, ou alguma substituição da parte acometida, dependendo da situação do paciente naquele momento, tá? Já no centro cirúrgico, desculpem, já no centro cirúrgico, nós vamos ver o período pré, o trans e o pós-operatório. Desliguem os fones. Obrigada. O período pré-operatório é o período que antecede ao procedimento cirúrgico, ou seja, é o momento que nós vamos preparar esse paciente para entrar no procedimento cirúrgico, tá? É no momento que você vai fazer a troca da roupa do paciente, vai funcionar a veia do paciente, todos aqueles cuidados que nós vamos fazer com o paciente antes dele entrar no centro cirúrgico, mas a gente vai ver isso com calma, tá? O período transoperatório vem ser o período que está acontecendo no momento da cirurgia. Esse período nós chamamos de transoperatório. E o período pós-operatório é o período após a realização da cirurgia, tá? Segundo o Ministério da Saúde, o centro cirúrgico é o conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgicas, que nós vamos fazer a recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata, ou seja, logo que o paciente sai do centro cirúrgico, os procedimentos imediatos que nós vamos realizar com ele, tá? A estrutura física, quando a gente fala de centro cirúrgico, ela é muito diferenciada. Por quê? Porque é o local onde... Só um minuto. É o local onde nós temos que ter mais cuidado ainda com todos os procedimentos assépticos, com toda a questão de asepsia, porque como nós vamos tratar de pacientes com incisões cirúrgicas, com ferimentos abertos, nós temos que tratar com muito mais cuidado, justamente para que esse paciente não venha desenvolver uma infecção após o procedimento cirúrgico. Então, a estrutura física, ela é muito importante. Nós vamos ver passo a passo de como é realmente a preparação de um centro cirúrgico, como ele é dentro de uma área hospitalar, tá? Deve-se ocupar uma área independente da circulação geral, ficando assim livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos à assistência. Por quê? Porque não é que nem um pronto-socorro que todo mundo entra, que todo mundo passa, que entram todos os tipos de pacientes ali. Não, tem que ser uma área independente da circulação geral. Só quem vai entrar ali são realmente os profissionais que fazem parte daquela equipe cirúrgica ou os próprios pacientes que irão fazer a intervenção.
tá? Então, ela deve ser uma área, assim, livre de trânsito das outras pessoas. E de materiais também. Lá não entra qualquer tipo de material. Todos os materiais que são utilizados, que entram naquele local, são os materiais que serão utilizados lá e tudo vai ser organizado, padronizado e feito uma asepsia diferenciada para poder dar entrada no centro cirúrgico. Deve possibilitar o acesso livre e fácil de pacientes provenientes das unidades de internação cirúrgicas, pronto-socorro e unidade de terapia intensiva, que é a UTI, de modo a contribuir com a intervenção imediata. Nessas situações, ela deve ser aproximada dessas unidades. Por quê? Caso o paciente passe por qualquer situação de emergência, ele já está muito mais próximo, então fica mais fácil de intervir naquele paciente, tá? Mas nem todos os hospitais, eles são dessa forma. Alguns setores, os quais também respondem ao centro cirúrgico, se fazem indispensável para o seu pleno funcionamento, como a área restrita, a área semi-restrita e a área não restrita. Tá? Todo centro cirúrgico ele é dividido nessas áreas justamente para a gente saber até onde você pode ir. Tá? Se ela é restrita, o corredor interno, as áreas de escovação, das mãos e da sala de operação. Para evitar a infecção operatória, limita-se a circulação de pessoal, equipamentos e materiais, tá? Ou seja, ela é um local restrito. Vocês estão ouvindo meu bebê chorar? Ou sou só eu? Tô ouvindo. Tá atrapalhando? Não. Não, ele tá muito enjoadinho hoje. Eu cheguei do trabalho, ele tá chorando demais. Não é gripe, não, professor? Eu acho que é a barriguinha dele, que ele deu um pouquinho de diarreia nele, ele tá muito chorando. Eu tô ouvindo ele chorar ali com o pai dele. Vamos lá, gente. Vai continuar? Vai. É complicado. Mas vamos acelerar um pouquinho, tá? A área restrita, o corredor interno, as áreas de escovação das mãos e a sala de operação. Ele serve para evitar infecção operatória, limita-se a circulação pessoal de equipamentos e materiais, tá? Ou seja, ela é uma área restrita que só vai ser utilizada para aquele tipo de situação, tá? Não são todas as pessoas que vão poder entrar, não são todos os materiais que vão poder entrar. Ele vai ser restrito ao centro cirúrgico, tá? A área semi-restrita. Pode haver a circulação tanto do pessoal quanto de equipamentos, sem, contudo, provocarem interferências nas rotinas de controle e manutenção da asepsia. Ou seja, pode entrar materiais de fora ou pessoas de fora que não seja da própria equipe? Pode. Só que, assim, tem que haver um cuidado asséptico, tá? Tem que ver todo um cuidado aséptico, não é assim à vontade. Tanto que se vocês já tiverem a oportunidade de entrar em um centro cirúrgico, vocês vão ver que logo na entrada tem vários compartimentos, né? Um compartimento para você fazer a troca da roupa, outro compartimento para você guardar o material, e assim sucessivamente, tá? A área não restrita são áreas de circulação livre, vestiário, corredor de entrada e sala de espera de acompanhantes. Ou seja, nessa área, como ela não é restrita, ela já é um pouco mais livre para circulação, tá? Mas mesmo assim, com todos os cuidados de asepsia. Não pode entrar com sapato de fora, tem que calçar um sapato específico, ou pelo menos colocar uma proteção, tá? Que geralmente são dispensados bem na entrada do centro cirúrgico. Tudo é de forma bem organizada. Alguma dúvida aqui, gente?
No estágio, eu entrei no centro cirúrgico sem querer, professor. Entraste no centro cirúrgico? Foi, aí eu fui chamar a atenção para a supervisora, porque eu vi uma portinha lá, eu fui entrar. Aí lá dentro, tudo esterilizado, eu não sabia se era centro cirúrgico, realmente lá, era no segundo dia de estágio. Aí a É muito perigoso, não, a gente não professora pode. explicou pra gente como era. Aham. Isso, não pode, tá? Tanto que a gente não pode chegar, vou pegar o plantão, vou ficar no centro cirúrgico. Não pode entrar com a roupa que você vem lá de fora. Você tem que ir no, no, no vestiário, te trocar e colocar a roupa do centro cirúrgico mesmo, tá? Geralmente quem trabalha lá já deixa o seu sapatinho lá dentro mesmo do armário, não leva mais para casa, já fica só lá. Quando não, só leva para casa para lavar. A gente não pode entrar com sandália externa, nada externo. Tudo tem que ser tudo muito bem organizado e padronizado, porque senão a gente acaba levando infecção para esses pacientes. Se você chegar suado no trabalho, o correto é você tomar banho para poder entrar no centro cirúrgico, porque você corre o risco de contaminar esse paciente no momento da cirurgia. Espaço de recepção dos pacientes, o local destinado à avaliação clínica pré-cirúrgica ou ao recebimento de medicamentos pré-anestésico deve ser o mais calmo possível, a fim de evitar o estresse pré-operatório que ele tem. Tá? Uhum. Tá. Oi, gente, desculpa, tô voltando. Esse espaço de recepção dos pacientes, ele acontece a preparação de áreas, tá? Tem que ser onde o paciente, ele pode ainda ir acompanhado com alguém. Oi? Não tô ouvindo. Fica mais. Como? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô. Tem alguém falando, desliguem os fones, tá? É o Alexandre. Nesse momento, geralmente o paciente ele está muito agitado, ele está nervoso. Às vezes acontece da gente aplicar alguma medicaçãozinha para esse paciente ficar mais calmo, isso por ordem médica, tá? Sempre tentar acalmar esse paciente para que ele não fique estressado, para que ele não fique nervoso. A gente sabe que todo paciente que vai entrar no processo de cirurgia, ele fica ansioso, então a pressão dele pode elevar, e no momento que essa pressão elevar, muitas vezes até a cirurgia ela é cancelada quando acontece isso. Então, nessa sala, justamente para a gente fazer todo esse trabalho com o paciente, de orientação, de preparação, tentar acalmá-lo, né, o momento que ele se despede da família, a partir daí ele já fica realmente com a gente. Então, às vezes acontece do médico passar algum calmantezinho, mas isso só se for prescrito. Às vezes acontece deles pedirem para a gente também, mas a gente não pode fazer sem orientação, porque às vezes acontece você fazer o medicamento e de repente ele tomar um anestésico e esse paciente passa mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? E sempre tentar acalmá-lo da melhor forma possível. Vestiário masculino e feminino, localizados na entrada do centro cirúrgico, onde faz-se o controle de entrada das pessoas autorizadas após se vestirem a roupa privativa da unidade. O vestiário, gente, vem ser o local que nós vamos nos preparar. Tá? Geralmente é uma equipe fixa,
Não existe, assim, quase rodízio de equipe nas áreas hospitalares. Tem a equipe do centro cirúrgico, tem a equipe do pronto-socorro, tem a equipe da clínica médica, né? Então, elas só trocam de turno, mas as equipes, geralmente, elas são as mesmas. Então, cada um, muitas vezes, já tem o seu próprio armário, às vezes o seu material já fica lá, ou se não tem, você pega um armário no momento que você está entrando no seu plantão, guarda a sua roupa exteriorizada que vem de fora e coloca a paramentação adequada do centro cirúrgico, tá? Essa paramentação, ela inclui a roupa, o propé, o garrote, o capote, tudo, tá? Você vai todo padronizado para poder trabalhar. Só não roupa íntima, o restante tudo é trocado. A sala de enfermagem, ela é reservada ao controle administrativo do centro cirúrgico, devendo estar em um local de fácil acesso e visível a todo um conjunto do setor. A sala de enfermagem, ela vem ser um local que nós vamos colocar os prontuários dos pacientes, fazer a preparação dos medicamentos injetáveis, ou fazer a organização e preparação desse material para fazer algum procedimento no paciente, tá? Observem a figura aí que ela está mostrando bem para vocês, tá? Os prontuários estão aqui, o profissional está preparando algum medicamento, né? É aqui que a gente senta para fazer a nossa evolução, senta para escrever o que nós realizamos com o nosso paciente. O apoio técnico e administrativo do centro cirúrgico refere-se aos setores ligados direto ou indiretamente a ele, os quais devem estar prontamente preparados para atendê-los, como raio-x, laboratório, anatomia patológica, serviço de manutenção. A sala de limpeza é a sala destinada a guardar os materiais utilizados na limpeza do centro cirúrgico, tá? Está bem claro. A sala de equipamentos é uma área destinada para guardar e receber os equipamentos como microscópios, bisturis, monitores cardíacos, respiradores, entre outros, em condições de uso e utilização imediata. Nem todos os centros cirúrgicos ela tem essa sala, tá? Às vezes, todos esses equipamentos eles já estão em cada sala de centro cirúrgico, ela não fica uma sala separada, mas nos grandes hospitais pode haver sim, tá? É muito mais organizado, né? Mas às vezes o material que a gente tem nesses hospitais de pequeno porte eles são pequenos, então só tem já a própria divisão do centro cirúrgico, já não tem uma sala que reserva só para guardar esses equipamentos, tá? Isso aqui já é mais para um hospital de grande porte. A sala de armazenamento de material estéreo, ela é destinada para fazer o armazenamento e distribuição de artigos estéreis para o uso das cirurgias. De modo que, ao ser utilizado, este material deve ir para o setor, no caso, a sala de esterilização. Nessa sala é que nós vamos receber todo o material esterilizado, ou seja, já foi feito o procedimento de asepsia, está tudo estéreo, tá? Então, todo o material que a gente vai utilizar no procedimento cirúrgico, ele tem que ser devidamente esterilizado, porque o risco de infecção nesse paciente é bem maior, são procedimentos invasivos, tá? Então, tem uma sala específica somente para fazer a preparação e o armazenamento desse material. Aqui, em um hospital de grande porte, também nós temos uma sala de gases medicinais, né? Não é a nossa realidade, mas existem hospitais que têm essa sala de gases medicinais, destinada ao armazenamento de torpedos de gases medicinais como oxigênio, ar comprimido, oxigênio nitroso e especialmente nitrogênio para o uso de aparelhos específicos ou em casos de emergência, tá?
Geralmente, nas nossas salas de hospitais de pequeno porte, elas já são anexadas diretamente nos leitos de pacientes, tá? A sala de expurgo é o local para ser desprezado secreções das salas de cirurgia, deve ser apropriada com o vaso sanitário, com descarga própria, pia, para lavagem dos artigos utilizados na cirurgia. O expurgo, gente, vem ser o local que vem receber todo o material contaminado após a cirurgia. Tá? Recebe os materiais instrumentais, recebe os tecidos, então ele tem que estar apropriado para receber todo esse tipo de material, tá? Aqui é uma foto simples, mas o expurgo ele é bem maior, tá? Alguma dúvida até aí? Não, Não? dando para acompanhar de boa. Ok. Eu estava lembrando, professora, que a gente viu o início ainda dessa matéria com a Camila. Como? A gente viu o início dessa matéria com a professora Camila ainda. Ah, tá. Que bom. Então já deve ter uma noção já de alguma coisa, né? Sim, sim. Ok. Sala de operação, vamos lá. A sala de operação, geralmente, ela varia muito de hospital para hospital, tá? Fica estabelecido que cada sala de operação deve ter, no mínimo, 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos. Isso aqui vai variar muito, né, gente? A gente sabe que a gente não tem um hospital com 50 leitos. Isso é para um hospital de grande porte. Mas as salas de operação, elas servem justamente para fazer todo o procedimento cirúrgico, né? Mostrando aqui para vocês. A gente vai ver todos esses materiais, o que são fixos, o que não são, o que é móvel, o que não é, tá? Como eu falei para vocês, o centro cirúrgico em si, ele é todo diferente das demais áreas hospitalares. Até a porta, ela tem que ser diferenciada. Por quê? As portas das salas de cirurgia, elas devem ser largas o bastante para facilitar a passagem de macas e equipamentos cirúrgicos. Devem possuir metal na altura da marca para evitar seu estrago com facilidade, né? Ser de material lavável e resistente, de preferência revestida de fórmica, sendo indicado o uso de portas do tipo vai e vem que impeçam o uso das mãos para abri-la. Ou seja, não tem maçaneta, tá? Não tem maçaneta justamente para a gente não ficar pegando para abrir essa porta. A gente empurra ou com o próprio corpo ou com o próprio cotovelo ou com o ombro, mas a gente não pode ficar tocando nas portas. O ideal é que se tenha outra porta de acesso à sala apenas para os membros das equipes com visor de separação dos dois ambientes. Ou seja, quando alguém quer conversar com a gente ou visualizar alguma coisa para dentro do centro cirúrgico, chamar alguém, a gente visualiza por esse vidro, tá? Quem está na área externa ou quem está na parte de dentro também, justamente para a gente não ficar tendo contato com as pessoas de fora. Dificilmente você vai ver alguém de fora entrando no centro cirúrgico. Ou a gente interfona, fala com nossos colegas através do telefone, ou dá uma batidinha aí no vidro, justamente para alguém vir nos atender, porque a gente não pode entrar assim, tá? O piso, ele deve ser de superfície lisa, não porosa, resistentes a agentes químicos comuns, sem fendas ou fissuras, ter aspecto estético. Ou seja, ele tem que ser de fácil limpeza, justamente para não aderir sujo com facilidade, tá? Então a gente tem, geralmente antes da preparação do centro cirúrgico, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser padronizado, tá?
Quando as moças da limpeza ou a pessoa que vem fazer a limpeza, elas já sabem qual é o material a ser utilizado, já sabem a técnica correta para fazer a limpeza. Não se usa vassoura comum, né? São aquelas vassouras que já vêm com aquele tecido envolvido embaixo, justamente para não subir poeira, não subir pó. Deve realçar a sujeira, não refletir a luz, deve ser impermeável, resistente ao choque, durável, de fácil limpeza, pouco sonoro e principalmente bom condutor de eletricidade estética para evitar faíscas. Tá? Tudo isso, quem é responsável na construção já sabe que tudo isso é padrão dentro de uma área, dentro de um centro cirúrgico. Até a própria equipe que faz a limpeza do centro cirúrgico, ela também já é uma equipe específica, não fica entrando uma equipe lá de fora para limpar o centro cirúrgico, são pessoas que já trabalham ali dentro mesmo, tá? As paredes, elas devem ser revestidas de material liso, resistente, lavável, antiacústico e não refletir a luz. Pintadas de cores que evitam a fadiga visual, as tintas não devem possuir cheiro. São cores claras, geralmente o branco, né? O branco, o verde clarinho, o azul clarinho, o amarelo clarinho, não pode ter cor muito forte. Até porque a cor escura, ela esconde o sujo, né? Devem ser utilizadas cantos arredondados nas paredes, conforme o Manual de Controle de Infecção Hospitalar da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Os cantos das salas dos centros cirúrgicos, eles têm que ser arredondados. Eles não são que nem a nossa casa, que tem aqueles cantinhos que acumulam poeira, que acumulam teia de aranha, muitas vezes, não pode. Eles são arredondados justamente para haver a facilitação de limpeza, tá? O teto deve ser de material resistente, lavável, não deve conter ranhuras e não deve ser poroso, para facilitar a limpeza e impedir a retenção de micro-organismos. Janelas necessárias para apenas a entrada de iluminação natural, não permitindo a entrada de poeira e insetos, devem ser dotadas de tela, não possuir parapeitos para dentro ou para fora da sala, não deve ainda possuir cortinas ou persianas. A maioria dos centros, na verdade, gente, elas nem possuem janela, né? Às vezes elas têm aquele vidro, algumas vezes, mas a maioria, os centros cirúrgicos que eu já entrei, eu não vi a presença de janela. É só o vidro mesmo. Verdade, professor. Lá no centro cirúrgico de Laranjal é assim, só no vidro. Eu não lembro também de ter janela, porque, na verdade, não tem necessidade de ter janela, justamente porque é um local totalmente séptico, né? Então, a janela, de certa forma, quando a gente abre, acaba trazendo todas as impurezas de fora. Então, os que eu tive chance de entrar, eu não vi janela, eu vi só uma abertura mais coberta por vidro, devido à claridade, né? Para receber a claridade. A iluminação. Na sala de operação, o objetivo da iluminação é minimizar a tarefa visual das equipes médicas de enfermagem e oferecer condições para que a operação se processe com precisão, rapidez e segurança. A iluminação dentro de um centro cirúrgico, gente, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque às vezes existem procedimentos invasivos muito minuciosos. Então, para facilitar o trabalho de todos nós, né, de toda a equipe, ela é muito importante. Tem que haver a manutenção frequente desse local. A iluminação de emergência deve existir sistemas interligados e automáticos para acionarem geradores de reserva de imediato na eventualidade de uma interrupção do fornecimento de força para o centro cirúrgico.
Deus o livre faltar energia no momento de uma cirurgia e a gente não ter o motor, né, para fazer a religação desses materiais. Já aconteceu de hospital, no momento do centro cirúrgico, no momento da cirurgia, faltar energia e eles estarem em procedimento. É muito perigoso. O paciente pode vir a óbito em questão assim de minutos, tá? Por isso, correto é sempre ter iluminação de emergência, tá? Sempre, todo hospital. A ventilação e o ar-condicionado. Recomenda-se que de 20 a 25 renovações completas de ar por sala no espaço de 1 hora. Isso aqui vai depender muito do tamanho, da localização, mas a ventilação ela é importante. O ar-condicionado, se vocês já entraram no centro cirúrgico, ele é muito, 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 muito frio, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no centro cirúrgico. É muito frio. Mas isso é justamente para manter algumas aparelhagens, a questão da asepsia também, tá? E dificilmente esses ar-condicionados eles ficam desligados. Só quando realmente termina o procedimento, entre a equipe, eles desligam, abrem um pouco a porta, faz todo o procedimento, tá? De limpeza. Passar esse daqui que não acho muito. Tá. Essa rede de gases eu já falei para vocês mais no início, né? O lavabo, ele é constituído de uma pia em aço inoxidável, provida de torneira de água quente e fria, escovas, antisséptico para escovação cirúrgica. É previsto um lavabo para cada 2 salas de operação. O lavabo vem ser justamente o local onde nós vamos fazer o processo de escovação nas mãos e lavagem. Vocês já viram esse procedimento? Vocês já fizeram essa aula, não já? Já, professora. A técnica de escovação das mãos de centro cirúrgico? Ou foi a simples? Já. Foi a simples, eu acho que foi com a professora Nifa. Porque tem a simples, que é aquela lavagem que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho, e tem a escovação do centro cirúrgico, que ela vai de todos os dedos, lava a palma. Cirúrgico fazendo também. A gente utiliza uma solução, né, vai lavando dedo por dedo, leva a palma da mão até o cotovelo. É essa? Não. Gente, hoje eu estou ouvindo vocês tão ruim. Tá tão ruim, eu quase não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo direito? Tá falhando. Estamos sim, Pois professora. tá muito ruim. É essa hoje. sim que a senhora falou, que lava a mão e lava até o cotovelo, que mete só os braços debaixo da torneira, né, para a água cair. Foi essa que vocês aprenderam, né? Isso. Tá ótimo, então. Os recursos materiais, eles são classificados em permanentes ou de consumo. O controle dos materiais utilizados no centro cirúrgico são de competência da equipe de enfermagem. Os materiais permanentes, eles podem ser fixos ou móveis. Os móveis são aqueles que podem ser deslocados ou acrescidos à sala de operação de acordo com a necessidade do ato operatório, dentre os quais se destacam. Vamos lá nos equipamentos móveis, só para a gente relembrar aqui, tá, gente? Vocês já viram isso, né? O aspirador portátil, tá? Acho que eu pulei um aqui. O aparelho de anestesia, né? Aqui faz a leitura de todo o paciente. Isso aqui, mais os médicos que sabem utilizar mesmo, manobrar esses aparelhos, tá? O aspirador portátil, que faz a aspiração de secreções, caso seja necessário.
O bisturi elétrico, né? Esse bisturi ele faz o trabalho do bisturi comum, né? Ele que vai fazer a incisão, o corte no tecido do paciente. Ele faz, na verdade, é um processo de cauterização. No momento que ele vai cortando o tecido do paciente, ele já vai cauterizando, queimando aquele tecido justamente para não haver muito sangramento, tá? Aqui, ó. Essas aqui são as canetinhas do bisturi, tá? E aqui é o aparelho. Quase não se usa mais aquele bisturi comum nessas cirurgias. É praticamente só o bisturi elétrico, porque ele facilita no processo de cicatrização dos vasos. Então, não deixa aquele campo cirúrgico ter tanto sangramento. Aí facilita muito, né? A mesa de operação, ela pode ser assim, mas existem vários outros tipos de modelo, tá? A mesa Maio, que vocês já conhecem, né? Essa mesa que ela é utilizada para a realização da preparação dos materiais instrumentais, tá? A gente vai arrumar tudo aqui, os instrumentais, para antes do procedimento cirúrgico, para a gente ficar repassando esse material para o médico. Esse material ele pode ser repassado tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico em enfermagem. Mas, geralmente, quem trabalha com instrumental cirúrgico é um curso específico de instrumentação que ele faz, tá? Ou, se não tiver a possibilidade de ter o curso de instrumentação cirúrgica, esse profissional ele tem que ser treinado, justamente para não haver nenhuma intercorrência no momento do procedimento, tá? Não é somente entregar os materiais na mão do médico. Tem que ter toda uma técnica, tem que saber o momento de cada material que vai ser utilizado, né? Às vezes a equipe trabalha tão sincronizada que só o fato do médico olhar, ele já sabe o que o técnico, só dele olhar para o médico, ele já sabe o que o médico quer, tá? Isso é com o tempo, né? O suporte de hamper. O hamper hospitalar é um saco utilizado para transportar roupas sujas, infectadas e contaminadas sem ter contato com outros ambientes. No momento que termina o procedimento cirúrgico, todos aqueles tecidos que foram utilizados lá vão ser colocados aqui dentro. Tudo, só faz jogar aqui dentro e ele vai ser levado para o local adequado, tá? Acho que nós temos um desse lá na escola. Não sei se vocês já viram. Aqui também tem uma mesa para instrumental cirúrgico, tá? Principalmente se for uma cirurgia de grande porte e a mesa Maio não for o suficiente, a gente pode utilizar essa mesa maior, tá? Existem cirurgias ortopédicas que elas levam muito material. Então, tem que ser uma mesa com uma estrutura bem grande mesmo, tá? Artroscópio, isso aqui são materiais específicos para fazer algum tipo de cirurgia. Servem para visualizar o local onde vai ser realizado a incisão ou o procedimento, tá? Bomba de circulação extracorpórea. Essa bomba de circulação é justamente para fazer cirurgias cardiovasculares, tá? Olha só, né? Equipamentos que a gente nunca nem viu, né? Pessoalmente. Conversor ou desfibrilador. Caso o paciente sofra uma parada cardiorrespiratória, o desfibrilador que é utilizado no paciente, tá? Que é as duas pás. Observem que a maioria deles tem rodinha, né? É justamente para fazer a movimentação dentro do centro cirúrgico com mais rapidez e facilidade. O monitor. Quase eu não consigo ler essa palavra. Multiparamétrico.
É ele que vai mostrar os sinais vitais do paciente, tá? Observando se o coração está regular, pulso, tudo. Aqui nesse É aparelho. som que depois que quiser já era. Aí vai sumindo, né? Vai apagando. Essa sensação do paciente indo embora, isso é muito ruim. Verdade. Os equipamentos fixos são os equipamentos que são fixados à estrutura da sala de operação. Vamos lá ver alguns aqui. O foco central, né, que é aquela figura logo no início eu mostrei para vocês. Geralmente o foco, que é isso aqui, ó, ele é regulador, né? A gente puxa ele para qualquer lado justamente para posicionar melhor no campo operatório, em cima da cirurgia. Então, isso aqui, essa estrutura é fixa, mas isso aqui é móvel justamente para a gente colocar no local adequado onde vai realizar o procedimento cirúrgico, tá? O negatoscópio. O negatoscópio vem ser esse aparelho onde o médico utiliza para visualização dos raios-x, tá? Então, geralmente ele está anexado na parede e o médico vai colocar lá aquela placa de raio-x para visualizar as alterações. Oi? Oi, tem alguém falando? Alexandre, de novo. Fazer isso. É interessante. Quais são os profissionais atuantes no centro cirúrgico? São profissionais que atuam no centro cirúrgico são as equipes médicas, né? São os cirurgiões e os anestesiologistas, a equipe de enfermagem, pode ser administrativa e de higiene, que tem como objetivo assistir adequadamente às necessidades do paciente. Lá, que a gente tem uma unidade daquele, doutor. Como? Não estou te entendendo. Alexandre? Continue, professora. Continue, professora. Vamos lá. Então, a equipe médica é composta pelos cirurgiões, né, os anestesiologistas, a equipe de enfermagem. É de extrema importância que seus componentes atuem de forma harmônica e integrada para que haja a segurança do paciente e a eficiência do ato cirúrgico. É importante ainda que as boas relações humanas e o profissionalismo sempre prevaleçam sobre as tensões inevitáveis nesse tipo de trabalho. Essa questão da boa convivência dentro do nosso ambiente hospitalar não é somente no centro cirúrgico, né, gente? Tem que ser geral. A gente tem que ter uma boa convivência em todo local de trabalho, senão o trabalho não flui de forma legal, de forma adequada. A gente tem que levar em consideração que nós estamos trabalhando com vidas, né? Então, quando se trabalha com vidas, a gente tem que deixar o nosso estresse, a picuinha que eu tenho com aquela minha colega, eu não vou com a cara dela, eu não gosto dela, eu vou entrar em cirurgia, mas eu não queria estar com ela. Então, essas coisas a gente tem que deixar de lado e tentar fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. A gente não tem que misturar as coisas. Independente de você se dar ou não com aquele médico, ou com aquele técnico, ou com aquele enfermeiro, você tem que se posicionar ali como profissional em benefício daquele paciente. Tá? Então, a gente não tem que deixar os nossos problemas pessoais interferirem na nossa ação. Tá? Então, é muito importante isso. Não somente no nosso trabalho, no centro cirúrgico, de uma forma ampla, né? Em qualquer lugar. Importante. As funções do enfermeiro coordenador, do enfermeiro assistencial, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e auxiliares dos auxiliares administrativos devem ser devidamente descritas. A gente sabe que
Quando a gente trabalha num pronto atendimento, quando a gente trabalha em um hospital de pequeno porte, alguém me perguntou assim, enfermeira, mas é da competência do enfermeiro ou do técnico realizar a sutura? Eu disse, olha, da competência talvez, da competência legal, talvez não, mas a gente acaba se sentindo na obrigação de realizá-lo. Tipo, não é competência minha fazer um parto, mas eu acabo fazendo porque eu não vou deixar aquela paciente morrer com aquela criança no interior, vamos dizer assim. Então, a gente acaba fazendo. Agora, por meios legais, aí a gente tem que baixar todas os protocolos, ver o que realmente é a função do enfermeiro, o que é a função do técnico, o que é a função do médico. E a gente sabe que algumas coisas a gente acaba realizando que não é da nossa competência, tá? No centro cirúrgico, a gente tem a possibilidade de dizer não com mais facilidade. Por quê? Porque é um procedimento invasivo. Você não vai fazer uma cirurgia no paciente se você não tem conhecimento. Então, você pode se recusar, né? Você deve se recusar. Ah, mas tem que fazer um procedimento de sutura. Se for um procedimento de sutura, onde o médico já iniciou a primeira incisão dos tecidos internos, né, e pediu só para você fechar já aquele ferimento cirúrgico no final da cirurgia, sem problema nenhum, desde que você esteja sendo assistido, tá? Ou por um médico ou por um enfermeiro que tenha mais experiência, tenha uma especialização, porque realmente muita coisa não é função nossa. Nosso trabalho muitas vezes vem ser mais burocrata, administrativo, dentro das nossas atribuições. Então tem que ter muito cuidado, tá? A gente geralmente faz a monitoração do paciente, né? A monitoração que eu falo é verificação dos sinais vitais, ver se aquele paciente está seguro, auxiliar o anestesista, auxiliar o cirurgião, verificar se o paciente está confortável, verificar se está faltando algum material, algum medicamento naquele momento, tá? Tem um enfermeiro geralmente responsável pelas questões administrativas e geralmente tem um enfermeiro que acompanha o procedimento cirúrgico em si, tá? Então, as pessoas que ficam circulando que a gente fala é aquele profissional que fica ao redor da cirurgia precisando pegar alguma coisa. Ah, faltou isso, ele vai lá. Ah, caiu isso aqui, ele pega. Ah, precisa amarrar alguma coisa na roupa do profissional. É ele que vai fazer, é o circulante. Mas a gente vai ver tudo isso depois, tá? Então, no momento da cirurgia, cada um vai ter a sua função específica, tá? Para isso, tem um enfermeiro coordenador para justamente ver essa questão administrativa. A paramentação. É o vestuário específico de acordo com os procedimentos realizados no centro cirúrgico. Tradicionalmente, inclui uniforme privativo. Geralmente é calça e blusa. Propé, né, que é tipo uma toquinha que é colocada no pé, ou sapato privativo. Esse sapato pode ser qualquer sapatinho leve, confortável, que não seja liso, que você utiliza só dentro do centro cirúrgico. Não é aquele sapatinho que tu vai dar uma volta lá na orla, na praça, e depois tu vai utilizar lá no centro cirúrgico. Não. Ele é só de utilização do centro cirúrgico. Ou tu já pode deixar no teu próprio armário ou num cantinho lá no centro cirúrgico, todos os dias diretamente você já vem e utiliza. Ou, se não, você utiliza o propé. O gorro, a máscara, o avental cirúrgico e a luva cirúrgica, que é a luva estéreo, tá? O avental cirúrgico eu vou ensinar vocês a vestirem nas aulas práticas. Ou vocês já tiveram essa aula? Vocês já sabem vestir o avental? Não lembro. Não lembro também. Avental é aquela roupa verde, grande. Ela mostrou o estilo, né? Essas roupas aí, mas eu não lembro. Ela só mostrou o estilo pra gente, ela não ensinou a gente a vestir. Tá, mas a gente vai treinar. É, porque não é Professora- assim... Oi?
Não é somente É o vestir mesmo de qualquer avental que a gente forma. tá usando aí pela pandemia? Não, geralmente aquele avental que a gente utiliza no centro cirúrgico, ele é de tecido. Ah, tá, entendi a Geralmente ele é de diferença. tecido mesmo. Eu não sei se agora estão utilizando esse avental que a gente utiliza na campanha, eu acredito que não. Não, esse um que está utilizando é de plástico mesmo. Pois é, porque esse de tecido que a gente utiliza dentro do centro cirúrgico, ele não tem uma absorção tão rápida. Esses mais simplesinhos que a gente utiliza, se a gente fosse no procedimento cirúrgico, a gente ia se sujar muito rápido. Suja de sangue, suja de Verdade. secreção. Então tem que ser o tecido adequado justamente para não absorver tanto líquido e não contaminar a gente. Então tem toda uma técnica para vestir, para amarrar, para retirar. Não é assim simples não. Vou vestir pronto. Não, tem toda uma técnica para você vestir o fugiu o nome. O O avental. capote, tá? Calçar a Tá. luva depois que você tiver com capote, alguém para amarrar os fios atrás também, porque você não pode baixar a mão, você não pode posicionar a mão para baixo, porque senão é considerado contaminado. Tem tudo uma técnica, tá? Isso aqui, tá. Ai, meu Deus. Podemos dividir o centro cirúrgico em áreas, sendo área não restrita, que são os vestiários, a área de transferência e o expurgo, a área semi-restrita, que é a secretaria, é o repouso do médico, né, ou do enfermeiro, sala de recepção do paciente, sala de recuperação pós-anestésica, de acondicionamento de material, de esterilização, centro de material, sala de serviços auxiliares de equipamentos. E a área restrita é o corredor de acesso, que é o lavabo e a sala de operação, tá? Com relação à infecção de sítios cirúrgicos, o que vem ser isso? É definida pelo Ministério da Saúde como processo infeccioso que acomete tecidos, órgãos e cavidade abordada em procedimento cirúrgico. É vista como um sério problema não só de retardo da cicatrização da ferida, mas também na demora no internamento do paciente e no alto custo hospitalar, podendo se dar por 3 fatores. Ou seja, esse processo infeccioso que pode acometer o paciente, ele pode acontecer principalmente se a gente não tiver cuidado com aquele paciente no momento da realização do procedimento, se aquele paciente passar por muito tempo em internação, né? Então, tudo isso toda essa falta de organização pode levar o paciente a um processo infeccioso, tá? Olha, para chegar nessa situação, tem alunos novos nessa disciplina? Está entrando alguém novato nessa disciplina? Estou vendo nomes diferentes. Creio que não. Eu vi nomes diferentes hoje. É, Eu troquei de Kombi. eu, Edilei, eu tô pagando essa disciplina, professor. Você está entrando hoje, né? O Rafael me colocou na disciplina passada, mas só que eu já tinha feito ela. Ah, essa tá. que Eu tá acho que faltando tem um pra nome mim. que eu vi diferente hoje também. Tá, tudo Matador bem. de cor. Tá bom. No final, antes que eu esqueça, no final da aula, gente, coloquem no chat o nome de vocês que estão presentes, tá? Eu tenho que manter uma organização com relação à presença de vocês, que ficou muito solto isso. Aí quando vocês colocarem, antes de eu desligar tudo, eu vou passar para a chamada, tá?
tá? E tem muita gente que nem está assistindo aula, está só fazendo trabalho e não está participando de nada. Aí não dá. Vamos lá, relacionado ao paciente, a idade. Extremos da idade explicada por diminuição da imunidade do paciente com o avançar da idade. O sexo feminino está associado com o aumento da taxa de infecção do sítio cirúrgico em cirurgias cardíacas, né? O risco anestésico é indicador do estado clínico do paciente maior ou igual a paciente com doença isquêmica grave e requer assistência médica. Isso aqui vai variar muito de paciente para paciente, né? Não quer dizer que qualquer um possa passar por um procedimento infeccioso, mas vai depender da questão da imunidade, da questão da idade, se ele é mais idoso, se ele é mais jovem, se tem alguma comorbidade, como já problemas cardíacos, se esse paciente já é diabético, se ele já é hipertenso. Então, isso vai variar muito de um paciente para o outro. Tá? Existem cirurgias que elas acontecem e rapidamente o paciente ele se restabelece, né? Então, nem toda cirurgia ela vai passar por um procedimento de infecção. É por isso que o centro cirúrgico ele deve ser um ambiente totalmente asséptico, justamente para esse paciente não adquirir bactérias, não adquirir fungos de fora. Pode acontecer? Pode, mas se nós tivermos todos os seus cuidados, esse paciente recebe alta o mais rápido possível e não passa por esse processo de infecção, tá? Deixa eu pular aqui essas. Isso aqui. Ok, gente, eu vou deixar por aqui. Isso aqui eu tenho que explicar com vocês com calma. Eu vou encerrar por aqui, que eu quero ficar com os alunos que estão me devendo nota, tá? Tá bom, professor. Quem ficou na recuperação. Coloquem o nome de vocês no chat para eu fazer a chamada. Amanhã eu dou mais um reforço dessa questão da infecção, que isso aqui é meio chatinho, a gente tem que explicar com calma. E eu queria que os alunos que estão me devendo nota, ficaram para recuperar, me chamassem no PV. Tá ok? Estão me ouvindo? Sim, professor. Estamos vendo. Sim, tá ok, gente. Os demais estão liberados, tá? Como é que eu faço para colocar a presença, professora? Que eu não sei. Não. Coloca o seu nome no chat. Tá. Tá? Coloquem os nomes no chat que eu vou passar para cá para agenda, tá? Até amanhã, gente. Boa noite. Os demais me procurem no PV. Boa noite, professora. Boa Até mais. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã.